A primeira característica nós falamos semana passada, que foi obediência. A segunda característica, a segunda, humildade. E a terceira, renúncia. Vamos falar de humildade hoje, tá bom? Deixa eu só recapitular um pouco obediência, porque teve um ponto que eu não disse da obediência. Qual é o ponto principal? Por que todo discípulo tem que ter obediência? Porque a obediência é que vai te dar acesso ao Pai. A entrada no reino e a entrada aos conhecimentos de Deus, ela só acontece por meio da obediência. E quando eu falo em obediência, eu falo em todas as áreas da vida. Não é porque você é obediente a Deus que você não é obediente aos pastores. Não é porque você é obediente a Deus que você não obedece às leis do nosso país. Você não é porque você é obediente a Deus que você não vai obedecer aos seus pais. Ou marido. Né? Ou esposa. É o texto bíblico que nos dá Romanos, capítulo 13, versículos 1 ao 4. Nesse contexto, você vai ler que não existe nenhuma autoridade que não venha de Deus. Ele diz que ao resistir à autoridade, resistimos ao próprio Então, do 1 ao 4. Então nós temos base bíblica para falar do que estamos falando, tá bom? Mas para falar de humildade, eu vou começar lendo um texto, humildade agora, tá bom? Nosso de hoje. Vou começar lendo um texto que está em Salmo. Salmo capítulo 2. Todos estão conseguindo me ouvir com atenção? Oi? Ótimo. Salmo capítulo 2. Eu vou ler nessa tradução que é João Ferreira de Almeida, fiel, que ficou muito mais compreensível, segundo o original. Então, o Salmo 2, eu vou ler completamente, tá bom? Do 1 ao 12. Diz assim na minha tradução: porque se amontinam as nações, ou gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Versículo 10. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Versículo 11. Serve ao Senhor com tempo para coordenar, para administrar nessa terra homens que não só governantes, como pais de família, como mães, né? Pessoas que têm acesso ao Senhor ou não, mas dentro daquela cadeia de organização que ele estabeleceu. E ele fala no versículo 2 algo que diz respeito a toda a humanidade. Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, nos deixa viver como gostaríamos de viver, queremos ser independentes. Esse salmo não é um salmo para reis, no contexto de principado, no contexto de realeza, os governantes, né? Ou os governantes, mas é um salmo para todos os homens, porque todos os homens buscaram e buscam sem Deus viver em independência, porque acham que sabem como viver e como devem fazer. Você pode viver sem Deus. E essa é a tese que o diabo tem lançado. A mensagem que o diabo tem lançado. Então vocês começam a perceber. Só que tem uma palavra que é o que eu vou abordar, que é o versículo 10, que, como esse salmo diz respeito a todos os homens, a resposta do Senhor, do salmista, diz: agora, pois, ó reis, ó amigos, ó amigas, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Irmãos, quando o Senhor nos chama a servi-lo, o Senhor não disse que nós não sabemos fazer. O Senhor não chamou ninguém aqui de ignorante.
O Senhor não chamou ninguém aqui de estúpido, de imbecil. Mas o Senhor disse que teria um caminho melhor para nós. Ele tem um caminho melhor. O caminho que você está trilhando é um caminho que pode te conceder um fim do qual você espera, mas eu tenho para você um caminho melhor. Quando uma pessoa apresenta para nós um caminho melhor, ela não está desconsiderando o que nós estamos fazendo, mas ela está apresentando para nós uma possibilidade da qual nós não conhecíamos antes. O Senhor apresentou para nós uma possibilidade de libertação, de salvação dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos prendia. E essa solução foi apresentada na pessoa de Cristo Jesus. E tanto é que o salmista tem um momento que ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, você não está no seu caminho, venha para cá e prove. E cada um de nós, convertidos aqui, eu creio que já experimentamos o Senhor o suficiente para não mais querer voltar para o caminho que estávamos. Porque entendemos e compreendemos essa bondade e essa grandeza do Senhor. Só que a obediência, eu disse para vocês, que ela dá o quê? Acesso, não é isso? E o que... A chave do reino. É a chave do reino. E o que a humildade oferece a você? O que a humildade concede a você? Porque você já tem acesso ao Pai. Você obedeceu? Obedeceu. Né? Obedeceu o chamado, obedeceu se batizando. Né? Se deixar ser instruído, você vai ter o quê? Conhecimento. O que mais? Se você ter conhecimento, o que vai fazer aqui? Sabedoria. Sabedoria, o que mais? Crescimento, desenvolvimento, não é isso que acontece? A humildade te dá crescimento no reino. A humildade te dá desenvolvimento no reino de Deus. Amados, começa a perceber uma coisa. Quando nós obedecemos, nós temos acesso. Mas você só cresce em Cristo se você for humilde. E aí vai entrar aqui, leu um pedacinho do texto do lado 10. Deixaram o quê? Você está entendendo? Então, se você se deixa instruir, você começa a aprender. Você começa a crescer dentro daquilo que Deus lhe deu. Mas só pode acontecer se você entender que você precisa aprender. E isso é humildade. Deixai-vos instruir. Irmãos, é muito interessante isso, porque a gente vê um Jesus, a gente conheceu e conhece pela palavra também, um Jesus, conhecedor de todas as coisas, que se deixou instruir. Quando eu falo que se deixou instruir, porque cada contato, cada convivência era um aprendizado. Aquela cena da mulher cirofenícia é um momento de aprendizado. E eu quero que vocês entendam que, embora o nosso Senhor soubesse essas coisas, Ele se colocou para aquela resposta daquela mulher. Ele se submeteu ao que viria daquela mulher, porque ele poderia nem ouvi-la. Porque os apóstolos disseram o quê? Senhor, despede essa mulher que vai gritando atrás da gente. Ele poderia simplesmente falar: realmente a gente ia, não é de uma outra nação, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não vou ouvi-la. Mas ele pergunta o que ela quer. Quando ela diz, ele lança aquela palavra que a gente entende uma palavra até dura, né? Quando ele fala: não é certo lançar o pão da mesa aos cachorrinhos. Mas ali ele se submete à resposta dela. E a resposta dela faz com que haja uma ação da parte do Senhor. Nós temos que entender o seguinte: nós humanos, nós temos, lógico, por causa do pecado, essa coisa que nos leva ao orgulho, que nos leva à soberba. E isso é muito fino, é muito intrínseco. E a gente vê isso na igreja com muita facilidade. Por que a gente vê na igreja com muita facilidade? Porque você tem um conhecimento mais da palavra, você tem um conhecimento mais da Bíblia, você tem um conhecimento mais de versículos. E a pessoa fala, você não aprende porque você trava. A pessoa está falando, você já sabe que ela vai dizer: é verdade, isso que eu falo sobre isso. E você parou, então você parou de crescer, você parou de aprender. Porque você já sabe. Você está entendendo? E você não avança, então aqui não é infrutífero. Por que infrutífero? Porque falou uma coisa que você já sabe, então para que você veio? Não tem porque você não desenvolve, então você vem para a reunião, você ouve o cidadão falar sobre um versículo e você fala: tá bom, beleza, já sei. Não houve crescimento, não houve desenvolvimento. Mas se a gente segue o conselho do salmista, deixai-vos instruir, aquilo vai gerar em você algo novo, uma perspectiva nova.
Porque o nosso Senhor faz assim, porque aí entra o texto que ele falou. Aos soberbos Deus resiste, ou seja, não tem como você crescer, daqui você não passa. Mas aos humildes Ele concede graça. Toma mais um pouquinho, meu filho. Você entendeu? E você cresce. É assim que funciona. Temos que, isso é muito sério na gente, principalmente nós que ensinamos, não é? Porque o fato de eu estar pastoreando hoje, o fato de eu estar liderando a igreja hoje, não me coloca em nível nenhum de superioridade de ninguém. Porque eu sou ovelha e preciso crescer todos os dias. O Senhor faz uma comparação com a gente, eu disse a vocês, que nos compara muitas vezes com vegetal. E eu disse a vocês uma vez, biologicamente, que o vegetal nunca para de crescer. Lembra que eu expliquei isso a vocês? Eu falei, nós humanos paramos e começamos a definhar. Mas o vegetal nunca para de crescer. Talvez você olhe o vegetal e vê que ele, não mudou o tamanho dele. As raízes continuam crescendo. E não cessa. E o Senhor nos faz essa comparação conosco porque nós precisamos crescer sempre. A maioria já sentou comigo para conversar em algum momento. Né? Já me ouvia. Não. Em algum momento não. Então, o que acontece? Dificilmente, você vai sentar comigo para falar algo, ou uma revelação que você teve, e eu vou lhe rebater. Dificilmente. Não lembro, deve ter acontecido algumas vezes, por uma questão de colocações, talvez compreensão de texto, por causa da falação de português, essas coisas. Mas porque o Senhor trouxe uma revelação, você está colocando, pelo que eu me lembro, na grande maioria das vezes, eu ouvia vocês. Não só pessoas dizendo, não concordo, não vejo assim. Não é muito meu perfil. Por que não é? Porque eu posso não estar enxergando quem é você naquele momento. Mas eu paro, e normalmente eu penso, pô, velho, massa, pô, que legal, por quê? Pra mim, não é porque eu estou lhe dando incentivo e estou querendo encher sua bola. Pra mim é algo gratificante ouvir o Senhor falando no meio de você. Então por isso que às vezes eu faço muita festa por causa do que você está recebendo, porque é bom você ouvir o Senhor. E melhor quando Ele fala diretamente com você. Esse é um ponto. Aí, mas tem pessoas que a gente vai trabalhar e a gente já não tem tanto prazer de trabalhar. Porque tudo ela já sabe. Porque ela vê desse jeito. Porque ela não compreende dessa maneira. Então a gente também não avança. Então ela só fica naquele conhecimento dela. Porque eu faço isso. Se você vai, você travou ali, eu também não avanço. Você fica com o que você tem. Porque o meu Senhor faz assim. Então eu faço o mesmo jeito que Ele faz. Aí eu lembro que Jesus certa vez diz assim. Você lembra que Jesus entrou na casa do fariseu uma certa vez para comer? Não, desculpa, um publicano para comer. Então você lembra que Jesus foi comer na casa do publicano. Aí os fariseus chamaram os apóstolos, os discípulos de Jesus. Por que o teu mestre come com pecadores? Jesus ouviu. Qual foi a palavra que Jesus disse? Não vim para os sãos, mas para os... Aí entra um contexto para mim e para você. Nós temos sido limpos pelo poder da palavra. Nós temos que trabalhar sobre a palavra, mas sempre carecemos demais. Então temos que colocar na condição de que necessitamos, de que somos doentes, que precisamos de cura. Essa é a nossa posição. Para quem se coloca dessa forma, há remédio, há assistência. Mas para quem está bom, não tem assistência. Não tem por que você desempenhar um tempo por uma pessoa que já está boa. Então não se há tempo para gastar com quem sabe. Se há tempo para gastar com quem quer aprender. Gente, muitas vezes eu fiz isso em sala de aula. Eu dava aula e dizia aos alunos, se você quiser aprender mais, se você quiser entender mais, compreender mais, você me procura. Você pode me encontrar no intervalo, você pode me encontrar na rua, onde você me encontrar, eu vou ter todo o prazer de lhe atender. Quanto mais a gente exige, mais a gente consegue da pessoa. E, lógico, quem quiser, né? Ela quis. Isso aí que eu estou falando, ou seja, Jesus é a mesma coisa. Às vezes o Senhor vai apertar você e você tem dois caminhos. Você pode simplesmente falar, não aguento mais. Ou você pode fazer, Senhor, sou fraco, mas me dá graça para que eu possa ir. Você está entendendo? Você sempre vai ter as escolhas, porque os caminhos vão apertando, gente. Os caminhos vão apertar. O caminho largo que conduz à perdição é longe da gente. O nosso é estreito e apertado. E esse caminho estreito e apertado só poderíamos trilhá-lo com humildade.
Porque quando a gente começa a achar que está compreendendo, entendendo, o Senhor desfaz a coisa, você não sei nada. Eu pensei que era desse jeito. E aí você começa a ver que aquilo que você sabia, não sabia na realidade. Né? Às vezes você vai olhar aqui no material que eu preparei para vocês, que eu preparei para essa manhã, não tem quase nada disso que eu estou falando para vocês. Porque a gente para estudar, a gente para para meditar, a gente para para ver, começa, e depois a gente começa a falar e a coisa começa a tomar outro rumo. Porque eu tenho na minha mente o que eu quero passar para vocês, mas ele tem na mente dele o que é que você ouça. Você está entendendo como é diferente? E eu tenho que me submeter aqui, eu não vou ficar, não, vou ler aqui. Nós temos que fazer como ele quer. Entendeu? E a gente vai seguindo, tá? O caminho da humildade vai dar a gente crescimento. Me permitam essa colocação. Né? Você lembra que sempre fala de termômetro? Né? Alguma coisa que vai garantir para você uma medição, que você está indo certo ou errado. Né? E um termômetro para o nosso crescimento é justamente isso. Se você não está crescendo, se você não está avançando, você tem que começar a fazer alguns questionamentos. Será que realmente eu estou no caminho da humildade como tem que ser? Porque, irmãos, o Senhor ele tem algo precioso para você. Mas quem vai poder destravar é você. Não sou eu. Não adianta fazer culto a semana toda, reuniões a semana toda, quanto no momento ruim. Você vê que naquele momento ele tinha poder para matar Saul. Ele estava de frente com Saul, ele podia matar Saul, mas ele optou em seguir pelo caminho do Senhor. Interessante que tem um momento, na segunda vez que até ele corta um pedaço da orla do manto lá de Saul, ele grita: meu pai, o que eu fiz para você me perseguir como se persegue um cão? Ou seja, você está pensando que está procurando quem? Está entendendo? Uma postura de submissão, uma postura de reconhecimento da autoridade, uma postura de humildade. E a gente vê depois todo o trabalhar de Deus com Davi. Né? E o momento que Davi deixa de ser humilde, ele peca. Que é o momento quando ele é: eu sou rei. Dois momentos então. No primeiro momento, eu sou rei. Chama aquela cidadã lá. Usou da autoridade dele. Nessa mesma autoridade, postura de soberba, quer encobrir o erro, manda a carta lá. E a gente vê o resultado que acontece com ele. Mas se a gente observa a ação de Deus com ele, entra a humildade novamente. Por quê? Porque o profeta traz aquela história e ele diz: digno de morte esse homem. O profeta diz: tu és esse rei. Naquele momento Davi poderia pegar e matar o profeta, como outras histórias que lemos no livro de Reis, no livro de Crônicas, quando os profetas do Senhor iam falar acerca do que Deus havia dito, o povo mandava matar o profeta. E você vê Davi caindo de joelho ali, chorando e clamando misericórdia ao Senhor e se submetendo a tudo aquilo que o Senhor disse que havia de fazer. Você está entendendo? Não é à toa que é um homem segundo o coração de quem? Você está entendendo? Então, tem características de Davi que são muito claras sobre isso. Questão de humildade, de reconhecimento, de entrega, de sujeição. E é isso que nós precisamos ter. Né? Eu creio que o Senhor tem nos convidado. Eu acho que esse assunto que temos falado desses tempos é para a gente refletir um pouco sobre a nossa postura. Porque às vezes somos discípulos do Senhor. Mas temos que ter essa característica muito clara nas nossas vidas. Obediência, humildade, sempre quando renúncia. Isso vai dar um crescimento muito bom para a gente. Os apóstolos, né? O Paulo da vida mesmo, ele mexe muito comigo porque é um cara de entendimento, é um cara de compreensão. E aí tem um momento da vida de Paulo que ele fala que tudo aquilo que ele aprendeu, ele tem como esterco. Ou seja, todo aquele conhecimento comparado à grandiosidade de Cristo que tem sido revelado. Ou seja, tá vendo? Então é como se ele passa, perde tudo e perde tudo por Cristo. E o Senhor possa trazer essa compreensão clara para a gente. Tem muita coisa a mais sobre a humildade. E o Senhor possa revelar o coração de vocês. Né? Que vocês possam crescer mais. Porque, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Hoje eu estou aqui falando. Vocês estão aí ouvindo, né? Sentados. Mas cada um de vocês é uma potência na mão do Senhor. Cada um de vocês tem muito a compartilhar, tem muito a anunciar, tem muito a ministrar a outras pessoas.
Então, se vocês realmente entrarem nesse caminho do ser discípulo, em obediência, em humildade e renúncia, quantas pessoas, através de vocês, ouvirão a verdade? Não verão em vocês graça, sabe? E nós teremos realmente impactado nossa região, nossa casa, a terra, né? Segundo aquilo que Deus estabeleceu. Então, que você possa nos ajudar nessa caminhada, tá bom? E dar uma compreensão muito mais profunda daquilo que nós estamos falando aqui com vocês. Amém? Vamos orar um pouco, né? Pedir a Deus que nos conceda essa graça de aprender, de ser humildes, né? Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados. Senhor, às vezes sabemos muitas coisas. Administrar as finanças, administrar o tempo. Às vezes estamos na posse de poderes. Mas, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de renunciar todo o nosso entendimento pelo entendimento do Senhor. Sabemos que as suas instruções são melhores do que as que temos. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos um coração sensível a isso. Mesmo aqueles entre nós que já sabemos muito até da tua palavra. Que viemos aprender e nos colocar como aquele que precisa aprender. Dai-nos a sensibilidade de ouvir aquele que chegou ontem, de ouvi-lo compartilhar, de ouvi-lo expor aquilo que o Senhor tem falado a ele. Senhor, perdoa pelos momentos que travamos o ouvido, falamos, já sabemos, já sei, eu sei o que ele vai dizer. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a voltar ao caminho da simplicidade, da humilhação, como foi até dito aqui, da humildade, para podermos crescer mais no Senhor. Porque o crescimento que temos não fará diferença para os homens, mas fará a diferença no nosso relacionamento contigo. Assim nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.